Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Já aqui de manhã, a vizinha escutando a música, é, música apaixonada aí para vocês, tá? Graças a Deus, né, pessoal? A gente ainda continua por aqui, tá? Ontem aí vocês devem ter procurado aí vídeo novo, né? A gente tá seguindo aí uma novela, uma série e ontem eu não gravei, né, pessoal? Tive que ir para o médico, né? Aí a emergência, né? Que eu não estava me sentindo bem. E lá fiz exame de sangue e tal. Fiz lá exame, né? Eletro, fiz outras. Mas não acusou nada, né, pessoal? Mas é alguma coisa física que está fazendo com que energeticamente eu sinta essas coisas, né? Vou ter que ir procurando e fazer mais exame elaborado, tá, pessoal? Para saber real a causa que está, como é que se diz, levando ao desequilíbrio aqui, tanto físico, né, como energético. Então, aí às vezes eu sinto tontura aí, né? Então, todas essas coisas, tá? A gente precisa. Mas graças a Deus eu fui. O médico passou uns remédios aqui que vocês sabem que são paliativos, né? Eu já expliquei aqui, então. Algo para resolver o problema que eu estava sentindo do momento. É algo paliativo, tá? Então, toda medicina é algo paliativo, pessoal. Ela não busca cura, entende? Então é isso. A gente vai sendo atendido paliativamente para que a gente consiga ficar mais um pouquinho aqui nessa realidade física, né? Até cumprir o nosso desígnio, né? Que está na nossa alma, é o nosso propósito de vida. Entende, pessoal? Porque o propósito é da alma, tá, pessoal? E a gente tá passando essa experiência aqui, tá? E a gente vai continuar, né? Nosso processo da consciência. Então, e, e cada oportunidade, é por isso que eu falo sempre quando eu começo o vídeo aqui. Cada oportunidade que a gente tem aqui nessa realidade, vamos aproveitar, pessoal. Vamos ficar aí envolvido com essa ilusão, vamos ficar aí na dualidade, vamos ficar aí. A Copa do Mundo está acabando, tá? A energia, a frequência aí da Copa do Mundo está acabando. Agora vai ser uma energia aí que a gente vai estar em julho, agosto, né? Vai começar aí os políticos, né? Que esse ano tem eleição, então vai vir essa energia aí e a maioria das pessoas vão estar envolvida aí, tá? Já estão, né, pessoal? Agora, o negócio é você não tá, mas já estão, tá? Tá envolvido com isso aí, porque vai ter eleição politicamente, aí vai ser movida essa energia aqui no Brasil, tá, pessoal? E espero que seja mais tranquilo essa situação, tá? Porque o que já tem de coisa acontecendo aqui que está mexendo com a frequência da Terra não é brincadeira, tá, pessoal? Mas é isso, esse ano de 2026, tá? Vai ter muitas movimentações, tá? E eu espero que vocês estejam tranquilos, preparados, sabendo que essas coisas vai ser assim, tá? Porque está cumprindo aí uma programação, tá, pessoal? A Terra está passando por essa programação, porque veio de uma programação. Algo programou o ser humano para estar nessa situação, tá, pessoal? Então, quando é que desprograma, irmão? Isso é quando você desperta. Você sai da programação.
Por isso que os espirituais, ele está fazendo coisa totalmente diferente do que uma pessoa que está envolvida na Matrix, pessoal. Entende? É isso, a gente não pode fazer nada, tá, pessoal? Faz parte do jogo a gente viver, mas as pessoas vão estar iludidas, vai estar, e isso é naturalmente normal quando ela está dormindo. Quando ela desperta, ela já entra em outra frequência, em outro pensamento. Então ela tem outros valores. Então ela não está só preocupada com essa realidade. Então, trabalhando a sua para o mundo vindouro, né, pessoal? Trabalhando para a sua vida eterna. Então, a preocupação do espiritual é outra. Preocupação das pessoas que estão grudadas ainda na Matrix, ela ficar rica, você não vê não? Ela está preocupada com essas coisas terrenas, tá? Não é que a gente não esteja, né, pessoal? Porque a gente está aqui. Mas a pessoa ela só tem essa visão de mundo, tá? Que é o mundo aqui físico e eu tenho que aproveitar. Por isso que quando a pessoa vai, essas pessoas que estão apegadas, ela vai deixar o corpo, né? Ela vai morrer, né, pessoal? Ela começa a balançar ela, tá? Porque ela fez tanta coisa para ficar aqui, criou muita coisa aqui, ainda mais pessoas que têm dinheiro. Você não vê as pessoas que têm dinheiro? Estão morrendo também, tá? Tem pessoas aí que morreu. Ontem mesmo eu vi a notícia que a cantora, né? Ela morreu num hospital lá em Portugal. Ela deixou lá os dinheiro, então eu fico preocupado. Então construiu tudo, agora para quê? Ela está enfrentando ali o desencarne dela. Então, como é que você está? Você entende, pessoal? A gente não pode, tá? Porque o inimigo, por isso que a gente vive, tá, pessoal? O inimigo ele vai oferecer essas coisas materiais. Foi o que ele ofereceu a Cristo. Tudo isso aí te darei. Então, coisa física, né? Riqueza, né? Então, tudo isso eu te darei. Então, e a maioria da gente vai passar por essa tentação. Se você não está desperto, você vai cair, tá, pessoal? Não tem o que fazer, tá? E, e eu sinto muito que é a maioria, tá? Eu sinto muito. Eu queria que todo mundo tivesse desperto? Queria, mas não é assim que funciona, tá, pessoal? Você vê os líderes das igrejas religiosas, tudo caíram por causa disso. Tentações, né? Materiais, tentações, né? Física, tentações de várias coisas. Então faz com que saia da espiritualidade, tá? Então vamos lá? Qual é o tema que a gente está falando, pessoal? Ontem eu não gravei, né? Então aí, como é que se diz? A gente já. Então a gente vai para sexta parte, né? A gente andou, pessoal, tá? Só ontem que eu dei uma paradinha para ver aí, fazer uns exames, fazer algumas coisas, tá? Então, a gente vai para a sexta parte, né, desse tema que a gente está falando, que é o que, pessoal? É esse tema mesmo? O que é o sentimento, né, pessoal? O que é o sentimento espiritual? Então, pessoal, vocês lembram o que é? Já, a gente já está vai para a sexta, né? Estamos gravando a sexta. É ontem de ontem que eu gravei a quinta parte. O que é o sentimento espiritual? E por que temos que vibrar nessa conexão da alma? Então, pessoal, o sentimento, tá? Então, não é só sentimento, né? O pensamento, o sentimento, a emoção, o comportamento,
tudo isso são energia. É uma vibração, energia e uma frequência. Entende? Então, quando você está alimentando algum sentimento, tá? A gente tem que alimentar esse sentimento, sentimento espiritual, que é um sentimento que a gente algo melhor, então a gente está preparando, entende? É esse sentimento que tem que estar na gente que é espiritual, né? Eu queria que tivesse em todas as pessoas. Mas o que é que a Matrix faz com que você pense aqui? Em vibração, energia e frequência. Onde quer que ele quer que ele. Deixa eu tomar aqui, tá, pessoal? Esqueci até tomar meu chá aqui para não soluçar. Então, né? Ele faz com que a gente vibre onde? Aonde quer que. Qual é o sentimento que estão nas pessoas? Vibração baixa, pessoal. Tá? E tudo isso por causa de dinheiro, tá? A maioria entra nesse sentimento, entra nessas vibração, tá? Então é o que a Matrix quer que você fique gerando isso, porque ele sabe que quando você está pensando, quando você está, como é que se diz, elaborando esse tipo de pensamento, e às vezes até pensamento que não é bom, tá? Às vezes mágoa de alguém, mágoa de, sabe? Então, ele quer que vocês fiquem aí nessa vibração. Então, quando você está assim, você está, a sua alma está vibrando, né? Aí nessa vibração, está emitindo frequências, né? E você está numa energia, a sua energia não está. Então, a pergunta é: qual é a vibração da sua alma agora, pessoal? O que é que você está pensando? Então, pela vibração, frequência, né, que a pessoa está emitindo, quem faz isso é os radiestesistas, né? Radiestesistas que tem um pêndulo, os reikianos também, né? Aí a galera desse BE sabe do que eu estou falando, tá? Essa radiestesista é um terapeuta energético, tá, pessoal? Que ele faz essa terapia de medir a vibração da sua alma, a frequência, a energia que você está emitindo. Por quê? Ele sabe que a sua verdadeira essência está aí nessa sua alma. Então, é os sentimentos, os pensamentos que você está tendo. Então, essa é a sua verdadeira pessoa. Eles sabem disso. Então, eles medem, tá? Os reikianos também, tá? Ele percebe a frequência, a vibração. Os radiestesistas, ele tem um pêndulo, né? Para ver, ele tem o mapa das frequências, né? Que você está emitindo. Para quê, pessoal? Para que ele agora trabalhe, tá? Ele vai ver que você está numa frequência e para que agora ele trabalhe para que você saia dessa frequência. É porque frequência, vibração, você pode sair. Mas isso vai ter que mudar a sua consciência, o despertar, o seu pensamento, para que essas vibrações, esse sentimento também saiam. Por isso, se tem algum sentimento ruim, pessoal, dentro de você, alguma coisa, procure um trabalho, procure uma ajuda. Você não pode ficar emitindo isso, porque daqui a pouco você vai desencarnar. Aí você vai, sua alma vai nessa vibração para um mundo espiritual baixo. Então você não tem uma elevação, você não vai para outra dimensão, né? Que na Bíblia é chamada de céu, né, pessoal? Céu, né? Paraíso. É chamado dessas coisas, tá? Você não vai porque você não está na frequência dessa dimensão. Então, o que é que Cristo, os apóstolos, veio ensinar
transmitir, para que a gente fique nessa frequência, para que a gente vá para essa dimensão aonde Cristo está. Entende, pessoal? Uma dimensão mais elevada. Mas isso a sua alma tem que vibrar já nesse lugar, desde aqui, pessoal. E essa é a nossa dificuldade, tá? Porque aqui tem um monte de percalço para que a gente não vibre nessa realidade. Então, o inimigo criou essa dualidade, sabe? E faz com que vocês se envolvam aqui, vocês fiquem. Então, vai pensamento, vai criando sentimento. Então, de cada coisa, pessoal. É isso, tá? Essa é a armadilha para o homem, tá? O ser humano, a armadilha. Agora, tudo isso é um plano de quê? De que vocês não se aproximem do Criador, de Deus, não emita frequências positivas. Você vê que a gente, quando emite aqui uma frequência positiva, pessoal, às vezes a gente é atacado. Porque tem pessoas que não gostam essas coisas, querem ficar na ilusão, querem ficar na frequência dela. Então, muitos às vezes se zangam aqui comigo, às vezes quando eu falo algumas coisas. Porque ele está mexendo com ele, ele não quer sair daquela ali. Não quer mudar. Então, é uma decisão sua, tá? Por isso que aqui o meu trabalho, né? Teve uma pessoa perguntando, não, trabalho assim, o irmão Samuel faz na internet, o que é que ele está querendo mesmo? Ele não tem grupo, ele não tem igreja, ele não fala de igreja. Tá, pessoal? Às vezes o que ele pensa que a igreja é um templo físico que o pastor ergueu, tá? A maioria de vocês pensava assim, tá? Então ele pensa assim, Samuel não tem igreja, o que é que ele está falando? Ele fica lá falando lá, coisa de... Aí ele mistura psicologia, espiritualidade, ele mistura as coisas da Bíblia. O que é que ele quer mesmo? Então, teve uma pessoa que ficou assim, tá? Questionando essa situação. E eu até teve um vídeo aqui que eu expliquei sobre isso. O que seria o meu trabalho? É um trabalho de abertura de consciência, pessoal. Tá? Porque a igreja que você diz que é o templo físico, não é. A igreja é uma igreja espiritual, tá? E nós se tornamos igreja quando a gente se torna o templo do Espírito Santo. Não é isso lá que Paulo fala? Vós não saber que são o templo do Espírito Santo? E que o Espírito habita em vós? É bem claro, tá, pessoal? E esses pensamentos vêm muito dos evangélicos, tá? Os evangélicos, porque ele acha, se você não está indo para algum templo físico, né? Ou você não tem um grupo, você não é participante da igreja. Mas isso foi uma programação, tá? Uma construção da programação que fizeram religiosa aí. E muitos entraram nisso, né? Até eu estava também no meio, tá? Porque na programação. Então, quando eu despertei, eu saí dessa programação. Tá? Saí de lá. Saí dessa programação. Então, é assim, tá, pessoal? A gente que é espiritual, né? Esse sentimento espiritual é mais elevado. Mas vamos ver aqui. Primeira pergunta, o que é o sentimento espiritual? Ele fala, sentimento espiritual é uma vibração, uma energia, uma frequência. E é a vivência emocional de uma conexão com algo que transcende a nossa alma. Essa conexão com a divindade que está no próprio indivíduo. Então, é a conexão que a gente tem com a nossa divindade, o Pai e o Filho, que é o trabalho da nossa espiritualidade. E está na gente, porque Deus está na nossa consciência.
Você sabe, né, pessoal? Muito vai falar que Deus está aqui, né, na minha congregação, tal, Deus está aqui, então. Tem até a música que os evangélicos cantam, né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Então, tão certo quanto o ar que eu respiro, porque Deus, a nossa respiração, Deus está conosco até na nossa respiração. Entende, pessoal? Então, essa divindade, ele fala, essa conexão, né, com algo maior que vai transcender a nossa alma, é a conexão com a divindade, que está no próprio indivíduo, está na gente, tá, pessoal? Esse sentimento espiritual, né, transcende a emoção puramente física. Então, não se trata o sentimento espiritual da emoção física, instintiva. Não se trata disso. Ela transcende isso. Manifestando através de um estado de paz. Então, esse sentimento vai se manifestar através de um estado de paz profunda, a pessoa sente, né? Compaixão, então a pessoa tem compaixão. Amor incondicional, então ela começa a vibrar nesse amor que não faz julgamento, né, pessoal? Gratidão, então ela começa a agradecer a Deus, as coisas que ela tem, as pessoas. É o que eu faço aqui. Eu agradeço muito, tá? É um forte sentimento de propósito. Então, é aquele sentimento de propósito, e esse propósito de vida está onde, pessoal? Ouça, eu quero procurar. Cadê o meu propósito aí? Eu quero. Aonde é que está? Aqui. Você vai ficar procurando aqui nessa realidade, pessoal. Você não vai achar. Porque o propósito está na sua alma. Então, é sentindo. Então, é o sentimento, é sentindo as coisas que você faz têm o sentido da sua alma. É tipo você se completa fazendo aquilo. Então, busque isso. Porque você só está aqui nessa realidade física. Você ganha um corpo, uma família, você aí tem trabalho, você tem dinheiro, você se sustenta aqui. Você só está aqui por causa desse propósito. Acabou o seu propósito, tem que ir embora. Tá, pessoal? Você tem que ir embora daqui. Essa como é que se diz? É o que é colocado, né? Como é que se diz? Pra gente aqui. A gente só tá aqui por causa disso. Deus permitiu aí que você tivesse. Olha quantas pessoas já morreram, pessoal. Eu vi, até amigos meus, mas ainda estou aqui. Por que que ele está querendo fazer isso? Entende, pessoal? Então a gente fica, tá? Até o momento em que o Criador nos permite cumprir o nosso propósito, tá? Graças a Deus, né, pessoal? Aí a gente viu isso na primeira, né? Segunda, não foi, pessoal? Terceira. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Ou vocês pararam de acompanhar? Quarta parte, né, pessoal? A gente falou a quinta, que foi ontem de ontem, né? E agora a gente vai para a sexta parte. Mas antes a gente parou aqui, não foi? Ele fala, assim os sentimentos são percepções que cada pessoa tem sobre a sua própria emoção. Então, a gente estava falando da diferença entre a emoção e o sentimento. A emoção é algo mais instintivo, físico, que a gente sente no corpo físico. Depois a gente vai ter percepção, vai elaborar o sentimento. Ah, por que que eu senti isso? Né? Então, essa é a diferença, né, pessoal? Que os sentimentos são percepções que cada pessoa tem da sua própria emoção. Ela interpreta a emoção.
é algo mais subjetivo. Por isso que a minha experiência espiritual, por mais que outras pessoas tivessem, não é igual à minha. Eu tenho um olhar subjetivo para a minha experiência, outras pessoas, que é algo subjetivo. Porém, percebido de maneira consciente, né, pela pessoa. Basicamente, é o sentido que cada um dá para as suas reações emocionais. Então, o sentido que você dá ali, tá? Então, você elabora. Então, quando você está fazendo isso, é o sentimento que você está criando. Você vai dar para aquela emoção. Por isso, perceber que existe uma diferença significativa entre o sentimento e a emoção é importante. Então, é importante você entender. Ah, eu senti, irmãos, assim o coração acelerar, eu senti algo. Então, aí depois vocês vão pensar o que foi isso que aconteceu comigo. Então, é o sentimento ali, aí você vai dar um valor, um sentimento para aquela emoção, tá? É importante, né, para o equilíbrio da consciência. Então, é importante a gente saber isso, porque para a gente se equilibrar. Porque tudo que a gente sente aí não pode ser, como é que se diz? Levado em conta. Entende, pessoal? Aí o que mais? A sexta parte, né, pessoal? Vamos lá. Por isso temos que cuidar do nosso pensamento. Então, é importante, né, pessoal? Você vê, por isso que é injetado, tá, pessoal? Notícia, muitas coisas, então, frequência, símbolos ocultos, né? Na Copa, na Copa mesmo, pessoal, na Copa você viu tanto de símbolos ocultistas? Então, símbolos, mensagem oculta, né? Frequência, música, né? Então, substâncias, comidas que não faz bem. Então, tudo isso para mexer, tá, pessoal? Com o pensamento e através do nosso pensamento vai mexer no campo, o campo mental é esse campo onde está os dois interagem juntos. Então, é o pensamento e a emoção. Então, o que você pensa vai ter uma emoção que vai ser gerada no seu ser. Entende? Eles sabem disso, tá? Tem muitas, tem muitas pessoas que não sabem disso, tá, pessoal? Estão agindo aí automaticamente, agindo na emoção, na reação, e não sabem o que é que está acontecendo. Então, por isso que a gente, quando desperta, a gente vai procurando limpar os nossos pensamentos de coisas erradas. Então, a gente pensar em coisas boas. Porque quando a gente está pensando nessas coisas boas, a nossa vibração é outra pessoa. Mas veja qual é a notícia. Se você ligar a televisão agora, o que você vai ver aí vai começando a mexer com a sua emoção, tá? Ah, não, eu me brindo, irmão Samuel. Eu vou me brindar, ó, nada vai acontecer, eu vou assistir, eu vou ouvir, não vai ter nada. É igual o cara que era cristão comigo, né, da igreja. Eu não vou falar da igreja. Eu digo, não, eu vou lá no carnaval, eu vou. E nada lá, a música não vai fazer efeito em mim, não, tal. Não existe isso, pessoal. Frequência, vibração. Você energeticamente está. É igual também, por exemplo, eu sou espiritual. É igual dizer, eu vou ter um relacionamento com mulher, vou para o motel, né? A gente sabe que o motel é uma energia lá pesada. Ah, mas nada vai acontecer comigo, não. Não existe isso, pessoal. Aqui todas as coisas acontecem com a gente. A gente está aqui experimentando tudo. Tanto frequências boas como frequências ruins.
Vocês não entendem isso, né, pessoal? Aí porque ele acha, eu sou de uma igreja, tenho uma proteção, nada. Não é assim, tá, pessoal? Todas as coisas está cometendo. Você vê que a mesma gente espiritual, a gente está sendo acometido de muitas coisas. Não tem o que fazer, pessoal. A gente veio para a encarnação para isso, para experimentar. Agora, qual é o tipo de sentimento que você vai criar? Como é que você vai lidar com as informações, com a energia? Como é que você vai lidar com isso? Tá? Outro dia eu vi o vídeo, né? Que falava sobre aqueles relacionamentos abertos que o cara tem duas mulheres, né? Ou então a mulher tem dois homens, então também fica tendo aquele triângulo amoroso. Então, vocês estão se misturando a energia. Como é que você vai lidar com isso, pessoal? Essa é a pergunta. Emocionalmente, espiritualmente, será que vocês vão estar equilibrados? Ah, mas eu sou livre. Então, esse é um engano, tá? Engano que acontece com todo mundo. A pessoa acha que é livre é quando ela faz essas coisas, tá? Aí que ela ficou presa mesmo. Se isso domina você, você está preso. Entende, pessoal? Então, por isso temos que cuidar do nosso pensamento. Porque o pensamento elevado gera um sentimento elevado. E os pensamentos elevados garante a elevação da nossa existência, né? Então, por isso que a gente pensar em coisas, né, elevadas e tal, eles sabem disso, o inimigo sabe disso. Por isso que ele não quer que você... Então, o que é que ele faz? Ele doutrina você a pensar em coisas aí, para criar um sentimento, para você ficar em baixa vibração. Estamos sendo atacados, pessoal. Atacado espiritualmente, a ver, espiritualmente, fisicamente, né? Então a gente está sendo bombardeado 24 horas. Aqui, ó, um aparelho desse celular, as redes sociais. A gente é bombardeado. Eu, às vezes, não quero ver nada, ouvir nada, mas não tem jeito. Eu vou lá abrir para ver quanto, se alguma pergunta de alguma pessoa na minha rede social. Quando eu ver, já está aparecendo a notícia. Não tem jeito, pessoal. Tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente ir melhorando, trabalhando a nossa consciência, para que a gente entenda aqui o que é que está acontecendo aqui nesse mundo. Esse mundo físico, que é dominado pelo maligno, né, pessoal? Então, gera um sentimento elevado. Então, se você pensa em coisas elevadas, vai gerar um sentimento elevado. Mas se você pensa em coisas baixas, o que é que vai gerar? Ele sabe disso. Então, o pensamento elevado garante a elevação da nossa existência. Então, garante que a gente tem ali a elevação da nossa existência. Ele fala, a verdade é que o pensamento é a causa da ação. Então, é a causa do que vai ser gerado. É por isso que o inimigo está trabalhando nossa consciência. Ele está entrando no campo mental, através de símbolo, de frequência como música, palavras, notícia. Então, é esse teatro armado para mexer com o seu pensamento, porque ele sabe que você vai ter uma ação ali quando você está pensando. Vai ser gerado
um sentimento e vai através da emoção você vai sentir. Eles sabem, tá, pessoal? A maioria não sabe, está dormindo. Então, por que a gente, como espiritual, a gente fica preocupado com o que vai falar, o nosso comportamento? Por que a Bíblia nos ensina o que a gente tem que pensar, o nosso comportamento? Por que a Bíblia está falando isso, pessoal? Porque eles sabem disso. Então, a Bíblia está nos protegendo dessas influências do nosso pensamento, protegendo nosso campo mental, espiritual. Então, se eu penso em coisas boas, elevadas, então a minha ação aqui na realidade é outra. Mas se você ficar pensando, gerando pensamentos errôneos, você vai ter aqui comportamento totalmente fora do que a espiritualidade quer. Você entende agora o jogo, pessoal? Que é um jogo mental, além de ser um jogo físico, é um jogo mental que estão fazendo. É por isso que eles estão investindo em distração, e ali ele passa mensagem subliminar, símbolos, né? Toda a, a mídia, né, pessoal, é controlada por ele para injetar coisa, comportamento, pensamento, entende? Então a gente que está aqui nas redes sociais, um canalzinho, e está falando isso, é jogado para escanteio. É jogado para escanteio. Se não for de acordo com o que eles querem. O que é que ele está falando? Corta logo essa pessoa aí. Então, é assim que acontece. Ou não é? Eu estava vendo aí, né? Uma pessoa que é da espiritualidade, também uma moça, né? Eu vi duas reclamando que foram, como é que se diz? Deram corte nela. Pegaram a Tramontina e tchá! Né? Então, é assim, porque ela foi falar coisas, tá? Sobre o sistema aí, coisas que. Então, eles cortam. Ainda mais ele vai ver se você tem muitos membros, né? Muitas pessoas inscritas. Aí corta essa pessoa, corta aí para não deixa falar não. Para não que a pessoa não crie outro pensamento. É o pensamento dominante que tem que dominar as pessoas. Então a gente está atrapalhando a Matrix aqui. Você sabe disso, pessoal? Por isso que a gente não é bem-vindo, né? Não é bem visto as coisas que a gente fala. Está atrapalhando. Então essas duas pessoas aí, ela até grava conteúdo bom, né? Falando sobre as coisas da Matrix, tá? Tem umas que falam sobre até o comportamento sexual das pessoas e tal. Então, a Matrix e a religiosidade corta logo ela. Porque não pode sair, entende? As pessoas não querem sair daí que já foi posto. As pessoas acreditam mais no que passou, o jornal está falando, a mídia em geral falar, elas acreditam. Porque estão debaixo do jugo, pessoal. Vê aqui a gente. É difícil. Então a gente é jogado. É por isso que eu já tenho consciência disso, tá? Eu não me deixo levar por nada. Então ele fala: a verdade é que o pensamento é a causa da ação. Mas o sentimento é o modo vibracional. Então, sentimento, o pensamento vai fazer ação. Então, aí é criado por esse sentimento, cria um molde. Molde é aquilo que modela as coisas, né? Então você vai criar um molde vibracional. Então, você vai começar a emitir, porque vibração é emissão, né? A frequência. O molde do que você está pensando. Por isso que os radiestesistas sabem disso, tá? Na hora que você vai lá para consulta, ele pega o pêndulo, ó, aí vê o tipo
de frequência e vibração que a sua alma está emitindo. Tá? Se você for, né, para uma terapia dessa energética, tá? Que é energética, espiritual, tá? Também, a maioria vão procurar quando está com algum problema, tá, pessoal? Principalmente problemas físicos, tá? A maioria aí vão, tá? É assim, a gente só funciona, o calo só aperta na hora que tá apertando o nosso calo. É isso, tá? Por exemplo, eu só vou procurar os mecanicistas, os médicos, porque é algo físico que eu estou sentindo. Senão, não ia lá. Queria nem ver a cara dele. Entende, pessoal? Então, é o modo vibracional em que o pensamento é a causa sem forma. Então, o pensamento não tem forma. Quem vai criar o molde é a sua sentimento que você está ali vibrando. Então, é aí que cria o molde do tipo do pensamento que você está. A Matrix sabe disso. É por isso que, então, vamos criar pessoas que fiquem presas aí na frequência baixa. Então, todo o conjunto que tem aqui nessa realidade é preparado para deixar a gente pensando assim baixo, para a gente criar um molde da nossa vibração. Então, por isso, quando a gente desperta, tá? A gente muda o pensamento. Então, e eles estão de olho, tá, pessoal? Principalmente aqui no meu canal. Estão de pessoas que estão falando. Essa minha colega também espiritual falando da Matrix e tal. Ele está de olho nela. Estão de olho em outras pessoas que estão trazendo o pensamento totalmente contrário do que eles querem passar para a maioria da, da população. Entende? Então, quando a gente fica assim, infringindo para ir no despertar, eles não gostam. Porque ele quer criar um modelo de pensamento que as pessoas têm que ficar pensando. A maioria estão tudo ainda aí pensando como a Matrix quer. Tá? São poucos que estão despertando, mas estão despertando. Então, isso também está incomodando, tá? Então, eles estão aumentando as coisas acontecendo para que as pessoas comecem energeticamente a ficar confusa, né? Comecem a mexer com o pensamento, a vibração. E você vê o que, é que acontece? São coisas totalmente ruins. Sempre para deixar a gente criar esse molde, né? Então ele fala, o pensamento é a causa sem forma. Quando sentimos, modelamos, então, como você começa a sentir, aquele pensamento traz o sentimento, quando sentimos, modelamos a ideia que estava no seu campo mental. Não foi eu que criei isso, tá, pessoal? Eu nem sabia disso também, eu estava dormindo igual vocês, tá? Eu só fiquei sabendo disso quando eu despertei a minha consciência. Comecei a entender isso, comecei a ter experiência espiritual, comecei a buscar. Aí que eu fui começando a entender como é que o sistema trabalha, como é que ele está afetando a nossa vida, tá? E não é fácil a gente saber disso, tá, pessoal? Por isso que tem alguns aqui, ai, irmão Samuel, aqui não faz sentido, eu quero ir embora daqui. Porque tem uns que ficam tentando dar uma de herói, tentando mudar tudo, né? Não vai, pessoal, não é assim, tá? O trabalho é consciencial, para as pessoas tá, tomarem consciência. Se as pessoas não tomar consciência, não tem mudança, tá, pessoal? Porque o pensamento é a ideia e a sua vibração que você vai modelar a sua ideia. Então, por isso que a pergunta é, o que é que você está pensando, pessoal? Qual é o sentimento que você está alimentando? Sentimentos bons, elevados? Ou sentimentos aí ruins, de fazer mal aos outros?
de enganar os outros. Veja bem, pessoal, isso é sério. Isso vai decidir a sua. Como é que se diz? Quando você desprender, vai decidir o seu destino. Entende? Por isso que a gente tem que tomar consciência. Então, por que o trabalho aqui eu faço um trabalho consciencial? Porque eu sei que o inimigo está trabalhando também consciencialmente em você. Está reprogramando vocês, enviando mensagens subliminares através de música, né? De filme, novelas, que mais? Notícias, tá? Fazendo com que vocês fiquem presos na dualidade. É por isso que eu vi o vídeo da minha, a menina falando aqui, que foi cortada aí pela Matrix, ela falando que o símbolo, né, que a maçonaria tem, que é aquele preto e branco piso, significa a dualidade. E eles, por isso que colocam a dualidade lá embaixo, e fazendo com que a maioria fique aí. Tá? A maioria fique preso nessa dualidade aí, tá? Então é isso, pessoal, tá? Gelina, o gás tá vazando aí? Sentindo o cheiro do gás aí, né, pessoal? Então tem que ver, cuidado aí, viu? Entende, pessoal? Então ele disse, modela a ideia. Por isso, quando pensamos, criamos o nosso destino. Então, você está pensando, você está criando o seu destino para você. Tá? Então, o que é que ele quer passar? Que você é um fracassado, que você não consegue. Esse tipo de pensamento está com as pessoas aqui, tá? Da periferia. Porque essas pessoas que estão na elite, a maioria deles são que estão presas aí, então estão fazendo, empurrando você. Empurrando para isso, é assim mesmo, é desse jeito. Vocês têm que viver assim, desse jeito. Então, a maioria dos pensamentos das pessoas aqui, pessoal, você vê, são um pensamento totalmente escravocrata, pensamento totalmente burro. Então, quer deixar as pessoas ignorantes. Então, por isso que quando eu fui tomar faculdade, pessoal, de psicologia, né? Pessoas mesmo lá da igreja, pessoal, com esse tipo de pensamento. Não quer ver você ter um melhor emprego, um melhor carro. Porque você é da periferia, você não pode. Como assim, pessoal? Entende? Então, a maioria, por isso que a maioria aí, tá, pessoal? Estão tudo, você vê que é de periferia, estão tudo aí se perdendo no crime, outros se prostituindo, outros se drogando, outros. Porque são esses tipos de pensamento que são alimentados por essas pessoas. Aí, por isso que agora está aí a sociedade. E você que mora em periferia, você vê isso muito forte nas vidas das pessoas. Tem pessoas aqui boas, tem pessoas boas. Tá? Principalmente eu estou tentando aqui fazer a frequência boa, mas não é fácil. As pessoas, tem aqui pessoas da vez que nem entendem o que eu estou falando. Difícil, né, pessoal? Então veja o ambiente onde eu estou, o ambiente onde está, não é fácil. Entende, pessoal? Então, aí ele fala, quando pensamos, criamos o nosso destino. Por isso, a importância de ter bons pensamentos. Então, por isso que é importante, pessoal. É o que eu estou tentando aqui. Que vocês tenham um pensamento elevado, uma boa frequência, é o que eu estou passando aqui. Então, mudar esse tipo de pensamento, então, através da consciência. Então, o meu trabalho é fazer vocês tomar consciência.
E isso está mexendo com a alma. Então, e tem pessoas que não querem mudar o pensamento. Aí já é uma decisão dela, tá, pessoal? Importante que você esteja num bom pensamento, conhecendo o plano da Matrix, que ele quer deixar a gente na dualidade, que ele não quer que a gente eleve a nossa consciência, tá? Fisicamente, que as pessoas, a gente que mora em um lugar mais a periferia, não quer que a gente vá para um lugar melhor, que cresça. Eu senti isso na pele quando eu fui tomar psicologia, pessoal. Eu era de periferia, sabe? Isso acontece. Até no processo que eu estava lá da faculdade, encontrava dificuldade. Deve agora alguns outros encontrar a mesma coisa, tá? Isso acontece aqui. Porque não querem deixar uma pessoa que veio, né, daqui social. Então, tá? Se você tiver outra aparência que não tem a minha aparência, bem escurinho, que mora, se tivesse os olhos mais verdes, então você pode até ser ajudado, tá? Para entrar no ritmo que eles querem, não fazer com que você faça as outras pensar, a pessoa pensar diferente. Você tem que falar o pensamento que é passado. Tá? Você vai ter que ser um papagaio. A mesma coisa que fazer as igrejas religiosas, né? O cara lá ele está preparando para ser um papagaio. Por isso que muita gente repete aí o que é falado por líderes, por pastores. É um papagaio. Ele não tem a construção mental dele, ele não refuta. Se ele for refutar aí, ele é mandado embora do grupo lá, né? Do templo lá. Entende, pessoal? Olha quantas coisas tá acontecendo. Então, eu estou trazendo isso para você tomar consciência, quebrar, entender como é o jogo que está acontecendo aqui. Aí ele fala, por isso a importância de ter um bom pensamento. Então, é a gente ter um bom pensamento, que vai gerar um bom sentimento. Então, é, não foi eu que inventei isso, isso é uma coisa energética do pensamento. É por isso que a gente é atacado e não sabe. Entende, pessoal? Eu sinto muito, eu tenho que trazer isso aqui para vocês ir tomando consciência, que é através dessa consciência é que você sai dessa tipo de pensamento baixo que vocês foram doutrinados, a ver, desde criança. Desde criança a gente é doutrinado. Eu sinto muito, tá, pessoal? Não tem o que fazer, tá? Aqui o canal onde você vai ou racha, você desperta, você vai ter que tomar uma decisão. Você ouviu? Ah, eu quero tirar o vídeo do irmão de Samuel da cabeça. Eu acho que não vai conseguir, tá? Mas você vai ter que tomar uma decisão. A decisão por bem ou por mal. É o que a gente aqui que é espiritual estamos tomando decisão para o bem, né? Vocês estão tomando decisão para o bem, pessoal, para o mal. Veja aí, tá? Veja aí, porque a gente que é espiritual tem que sempre tomar decisão para o bem, tá? Tanto o bem para a nossa vida, para o bem para as outras pessoas. Então, vai gerar um bom sentimento. Por isso, nunca devemos ignorar as nossas emoções e sentimentos, porque esses aspectos faz parte. Então, por isso que a gente não pode ignorar a nossa emoção, o que a gente está sentindo, pois esses são aspectos que faz parte da nossa realidade afetiva. Então, faz parte a gente sentir isso. Se você não sentir isso, você está morto. Por isso que eu estou dizendo, que bom que você está sentindo isso, pessoal. Ah, eu senti raiva. Aí você tem que sentir amor também. Aí você,
É normal, você está tendo essa dualidade, experimentando essas coisas aqui, nesse mundo físico. Faz parte, pessoal, tá? Aí ele fala, nós sentimos raiva. Quem nunca sentiu aqui, pessoal? Vocês já sentiram raiva? Medo, né? Alegria e às vezes até tudo misturado. Então, às vezes até a gente sente, né? Raiva, medo, alegria, tudo misturado. E não tem como suprimir tudo isso. Então, não tem como suprimir. Então, a gente está tentando equilibrar isso aí, ó, pessoal. Nossas emoções, a gente que é espiritual, a gente lidar com notícias, informações que acontecem aqui. A gente tá tentando equilibrar. Porque às vezes essas coisas vêm tudo a vez junto e misturado. Às vezes até a gente sente do outro também. Porque a alma do outro está vibrando, a gente começa a sentir o sentimento do outro. Entende, pessoal? Ele fala, por mais que muitas pessoas tentem fazer isso sozinha, não vai dar conta. Então, por isso que tem muitas pessoas que vai tentar se equilibrar sozinha e não consegue, pessoal. Ela precisa da ajuda do outro, tá? Seja por palavra, por sentimento, seja qualquer ajuda que o outro vai nos dar, demonstrando afeto, amor, carinho. Então, por isso, quando você vibra, demonstra afeto, amor e carinho, você está ajudando aquela consciência a se equilibrar, pessoal. Entendeu? É isso, está ajudando aquelas pessoas a se equilibrar. Porque é por isso que é importante a gente fazer as coisas com sentimento, com amor. Para as outras pessoas sentir. É o que eu tento transmitir aqui, pessoal. Não só aqui o conhecimento da leitura, não só isso. Ela tem que vir acompanhado desse sentimento. Porque não adianta, eu estou fazendo aqui porque eu quero o dinheiro, eu quero enganar a pessoa. É igual os líderes aí. Você não tem o sentimento, o amor mesmo de estar fazendo aquilo para ver as pessoas bem. Então, sua alma vai vibrar, as pessoas vão sentir que não tem verdade no que você transmite. Entende, pessoal? Então, não é só você sozinho não vai dar conta. Então, tem que procurar ajuda, né? E por isso a melhor maneira de lidar com isso é entender o nosso processo humano e reconhecer que o sentimento e a emoção faz parte da nossa existência humana. Então, faz parte, pessoal. Se você está sentindo essas coisas, faz parte, né? Porque, por exemplo, no meio religioso mesmo, né? As pessoas... Tava até a sexóloga falando, né? Eu digo, vocês são da igreja, vocês são evangélicos, então agora você não sente mais prazer, você não sente mais coisa, né? Na hora que eu estou falando aqui dessas coisas, eu tava julgando a sexóloga, a terapeuta, né, pessoal? Vocês ficam falando dessas coisas. Entende, pessoal? Parecendo que não pode falar sobre essas coisas porque daquilo que você está sentindo. Ele quer a pessoa que sempre quer esconder, pessoal. É normal a gente sentir, pessoal. Faz parte da gente ter um sentimento, a emoção. Então, faz parte da nossa existência. Aí ele fala, faz parte da nossa existência humana. E procurar ajuda, tanto espiritual como mental, emocional e física, né? Faz parte também. Então, estou com um problema físico, eu estou procurando o quê? Os médicos, os mecanicistas.
Ele chegou, passou remédios paliativos para eu tomar para o meu problema. Então, estou procurando. Aí você tem um problema emocional e mental. Você tem que procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Você está com problema espiritual. Você tem que procurar ajuda de pessoas espirituais que possam lhe ajudar no que você está. Tá. É por isso, é assim, pessoal. A gente, por quê? Por causa do processo, né? Que a gente tem um sentimento e a emoção. Então faz parte a gente reconhecer isso, que isso é do ser humano. Sentir as coisas, né? Agora você tem que. Nossa luta é tentar equilibrar aqui. Tentando se equilibrar. Para que não saia das virtudes, frequências de Deus, né? A frequência do bem, mas que você aproveite essa realidade física também. Sentimento, então gerar bom sentimento. Isso é importante, pessoal. Tá? Então paramos aqui. Já 60 minutos, tá, pessoal? Vou botar aqui sétima parte. Tá? Sétima parte. A gente continua amanhã, se Deus permitir, tá, pessoal? Esteja bem aqui de saúde, tá? É, esteja aqui nessa realidade para a gente continuar. É tudo se Ele permitir. Se não, prossigamos a nossa jornada da consciência, tá? Seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer vocês aí, novos, tá? Vocês que estão se inscrevendo, vocês aí que estão mandando uma mensagem de que você ama os meus vídeos, tá? Principalmente o Lério, né? Disse que ama meu vídeo, manda beijinho e tudo. Obrigado vocês, tá, pessoal? Espero que vocês continuem nesse amor, nessa frequência aí, de que vocês estão recebendo, tá? A gente não tá só, tá, pessoal? Deus está com a gente, tá nos segurando, nos alimentando nessa realidade, tá? Então, se você tá sentindo, porque vocês é um espiritual, e Deus fez com que meu vídeo chegasse até você, tá? Tudo é trabalho dele, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau! Tchau.